Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quero trazer uma mensagem para você hoje, nessa noite, que está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Um texto que diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tudo é uma questão na vida de como nós olhamos, enxergamos as coisas. Como nós agimos, como nós pensamos, como nós acreditamos. Aquilo que nós nos convencemos vai definir como que nós vamos enxergar as coisas, analisar as coisas. É engraçado porque nesse cenário aqui você vai ver que havia o exército do povo, o exército de Israel estava nesse local. O rei Saul estava neste local. Davi chegou nesse local quando veio trazer um lanche, comida, alimento para os seus irmãos. Todas essas pessoas que estavam aqui, elas ouviram, elas presenciaram a mesma cena. Elas presenciaram a mesma fala de Golias. A mesma afronta de Golias, a mesma ameaça de Golias. Todos enxergaram a mesma realidade, a mesma coisa. E é incrível como duas pessoas podem ouvir a mesma coisa e responder de forma diferente aquela mesma coisa. De um lado, o que é dito faz um exército poderoso que já havia vencido várias batalhas, ficar com medo, desanimado, acanhado, acolhido, encostado na parede, temendo, impossibilitado de fazer algo, porque o medo havia dominado. Por outro lado, essa mesma ameaça, aquilo que foi dito por Golias, faz outra pessoa encher o seu coração de fé, de ousadia, de determinação. Sabe, tudo é uma questão do que eu acredito. Mas o que eu acredito está sustentado em bases, em alicerces. Se eu acredito naquilo que Deus disse ao meu respeito, e se verdadeiramente eu acredito naquilo que Deus diz ao meu respeito, eu vou ter um comportamento diante de um desafio. Mas se eu não acredito aquilo que Deus diz ao meu respeito, diante da mesma situação, eu posso ter uma atitude diferente. Uma atitude covarde, uma atitude de medo. Quando a pessoa sabe quem ela é, quando ela não tem problema de identidade, quando ela sabe quem está com ela, quando ela sabe quem a aponta, ela tem uma atitude diferente. Golias ficou no vale de Elá insultando o exército de Israel por 40 dias. Durante 40 dias, esse exército poderoso ficou ouvindo os escárnios de Golias. Os israelitas, o rei, ficou ouvindo escárnios. E eles ficaram com medo. Mas essa mesma ameaça, essa mesma fala de Golias que causou medos nos soldados, causou um efeito diferente em Davi. Davi ficou irritado com aquilo que o gigante estava dizendo.
Davi ficou irritado com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele conseguiu ver, ele conseguiu perceber de uma forma diferente que todos que estavam ali não conseguiram. O que Davi sabia? O que acontecia com Davi para ele se posicionar de forma diferente? Veja, Davi, ele não tinha nada que o qualificasse humanamente falando acima de todo o exército. Ali haviam soldados experientes, capacitados, de nome, que faziam parte do exército de Israel, mas até esses estavam com medo. Davi era um garoto, era um adolescente, era um jovem, pastor, sem experiência com armas de guerra, sem experiência em batalhas. Mas ele reage diferente diante dos insultos do gigante. Davi, na verdade, ele sabia que Deus tinha um pacto com ele para o abençoar. Mas o ponto aqui não é somente o pacto. Não é somente saber que Deus quer nos abençoar, que Deus é a nossa força, que Deus é a nossa fortaleza. O ponto não é só esse. Porque o rei Saul e os seus soldados também estavam debaixo dessa mesma aliança, debaixo desse mesmo pacto. Mas tiveram atitudes diferentes. A diferença era que Davi, ele verdadeiramente acreditava no que Deus havia dito, em detrimento do que estava acontecendo, em detrimento daquele gigante, em detrimento daquele exército inimigo que estava diante dele. Ele sabia que o Deus dele era mais poderoso do que aqueles incircuncisos que estavam ali afrontando o povo de Deus. Davi agiu por sua crença. Ele realmente acreditou que Deus era com ele. E isso fez com que o medo não o dominasse. Em cada momento da sua vida que você tiver certeza, convicção, que Deus é com você, que Deus é com você e Ele não vai te deixar nunca, que o poder dEle se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você vai ter atitudes diferentes diante dos desafios da vida. Você vai ter atitudes diferentes diante dos gigantes, diante das adversidades, diante das ameaças, diante das más notícias. Davi agiu com base nessa confiança em Deus. E isso foi o suficiente para fazer o gigante desmoronar, cair diante dele. Daí, Davi teve uma grande vitória, simplesmente porque ele não abriu mão daquilo que Deus havia dito a respeito dele. Quando você não abre mão daquilo que Deus disse ao seu respeito, não importa qual é o gigante que está diante de você, ele vai cair. Ele vai ruir, ele vai desmoronar diante de você e diante de todos que estiverem assistindo. Davi teve uma grande vitória, porque ele acreditava na aliança, no pacto que Deus tinha com ele. E veja que Davi estava debaixo da antiga aliança. Eu e você estamos em uma nova aliança, com superiores promessas. Uma aliança superior, com promessas mais excelentes. A promessa do Espírito Santo. A promessa de poder carregar o Espírito Santo dentro de mim, para onde eu vou, aonde eu estiver.
o maior poder do universo vai me acompanhar, vai me fortalecer, vai me capacitar, vai me empoderar diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer situação. A nova aliança garante isso. A promessa do Espírito Santo. O selo da aliança. A diferença é acreditar que a aliança que foi feita, que o pacto que foi feito ao nosso respeito, Deus, Ele vai permanecer firme na posição dele. Davi, ele sabia que Deus era com ele. E você vai ver na história, quando ele fala com o gigante, quando ele responde ao gigante, ele mostra uma consciência de que Deus era com ele. Como você se comporta diante das adversidades? Como você tem se comportado nesses dias? Diante das notícias? Diante dessas ameaças? Diante de todas essas informações negativas? Como você tem se comportado? Você tem simplesmente sido aprisionado pelo medo? Você tem sido preso no medo? Você tem sido acorrentado pelo medo? Ou você tem olhado para esses inimigos e se irritado com aquilo que eles estão dizendo? Davi se irritou. Davi não aceitou. Davi falou, ei, esse cara é um incircunciso. Quem é esse incircunciso que fala essas coisas em relação ao exército de Israel? Ao exército de Deus? Quem é esse incircunciso que se levanta contra o povo de Deus? Quem é esse que não tem a marca da promessa, a marca da vitória? Quem é esse que não tem a marca do pacto de Deus, que Deus é com ele? Quem é esse? Quem é esse que nos afronta? Davi ficou irado, Davi falou, não, eu não aceito isso. Quem é esse cara? Quem ele pensa que ele é? Essa é a atitude que Deus quer que você tenha nesses dias. Diante de todos esses inimigos que estão falando diante de você, estão te desafiando, estão te ameaçando, mas quando eles falam com você, quando eles se levantam contra você, eles estão se levantando contra Deus. A sua causa é a causa de Deus. Os seus problemas são os problemas de Deus. Os seus inimigos são os inimigos de Deus. Então, não tenha medo. Se levante diante desse Golias, se levante diante desse inimigo, se levante diante desse problema, porque nós estamos debaixo de uma aliança com superiores promessas. O pacto da graça, o pacto da nova aliança, que nos garante a vitória em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Será que você pode acreditar nessa palavra e reagir diferente diante dos problemas? Será que você pode falar, ei, problema, gigante, escuta isso, Jesus Cristo é a minha vitória. Jesus é a minha vitória. Você não pode fazer o que você bem entende. Eu sou mais do que vencedor naquele que me amou. Deus quer que você saiba que Ele firmou essa aliança através de Cristo para te abençoar e te fazer vencedor nesse tempo e nessa geração. De acordo com esse pacto que nós vivemos hoje, essa nova aliança que nós vivemos hoje, nós estamos debaixo de um favor imerecido. Não mereço o que Deus faz por mim, mas eu vou ter tudo aquilo que Ele fez por mim, porque é de graça.
não é por merecimento, não é por qualificação. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O seu nome foi escrito no livro da vida porque Ele te amou, não porque você mereceu que o seu nome fosse escrito no livro da vida. Deus te amou e Ele abriu os céus, e os céus estão abertos sobre nossas cabeças, e bênçãos que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário estão disponíveis, acessíveis para você tomar posse de cada uma delas pela fé. Por causa do que Jesus fez na cruz, nós temos a vitória sobre qualquer gigante, sobre qualquer situação, sobre qualquer notícia negativa. Isso é uma boa notícia para você. Talvez hoje Deus está te lembrando, ei, você está num vale, tem um gigante te afrontando. É hora de você se levantar contra esse gigante e dizer: quem é esse incircunciso? Quem é esse que se levanta contra o povo de Deus? Contra a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quem é esse? Ei, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Nós somos maioria porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos Deus do nosso lado. Somos abençoados porque Jesus tomou o nosso lugar. Somos vencedores porque Jesus nos fez vencedores. Na verdade, nós somos mais do que vencedores. É aquela história do lutador de boxe. Ele foi lutar e ele sofreu muito para vencer, apanhou bastante, ficou com o rosto todo inchado, mas no finalzinho, tipo o Rocky Balboa, ele vence, ele derrota o oponente e ele recebe um cheque de 10 milhões de dólares. Veja, ele recebeu esse cheque porque ele é vencedor, ele venceu. Só que esse lutador, quando chega em casa, a esposa abre a porta: nossa, meu amor, você está todo acabado. Realmente o cara te quebrou todinho, né? Pois é, mas você tá melhor, tá? Ok. E o cheque? Cadê o cheque? Aí você entrega o cheque na mão dela. Aí ela pega o cheque e vai usar o cheque a partir de agora. Você é vencedor, mas a pessoa que pegou o cheque e vai usar o cheque é mais do que vencedora. Foi isso que Jesus fez. Ele se quebrou todinho na cruz do Calvário por você. Ele pagou o preço, ele levou toda a pancada, ele carregou toda a ira, ele levou todos os nossos pecados. Ou seja, ele venceu a morte, ele venceu tudo. E você recebeu isso sem ter passado por nada. Você é essa esposa que recebe o cheque sem ter lutado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque você não precisou passar porque Ele passou. Isso é uma boa notícia. O que você tem declarado diante do seu gigante? Apesar do que você está passando, apesar do que está acontecendo, o que você tem declarado? O que você está vivendo não é decisivo na sua vida. Eu sei que você pode estar enfrentando problemas sérios hoje, mas como você vai falar com esse problema, como você vai reagir diante desse problema, é mais importante do que o que você está vivendo. Se você acredita que Deus é com você por causa do que Jesus fez, acabou. Não tem ninguém que vai permanecer no seu caminho. A sua atitude diante do gigante depende no que você acredita. Ei, quando você fica acanhado, com temor, com medo diante do gigante, você está dizendo: eu tenho o maior poder do universo dentro de mim. Mas quando
por maior que seja o inimigo, por maior que seja o gigante, eu falo, eu sei que o Espírito Santo está comigo e eu posso qualquer coisa, porque Ele me fortalece, o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza, não é na minha capacidade, mas é no poder dEle. Eu vou vencer esses gigantes em nome de Jesus Cristo. Quando você tem essa atitude, os gigantes caem diante de você. Por mais que eles te acusem, por mais que eles tentem te intimidar, te condenar, mas todos eles vão cair diante de você. Guarde isso. Tudo que você já viveu, tudo que você possa estar vivendo, e tudo que você possa chegar a viver daqui para frente, de desafios, de coisas que parecem contrárias, negativas, todas essas coisas vão usar contra você armas em nível natural. Nível natural. Lembra do que Davi disse para Golias? Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Veja, coisas naturais. Eu sei que tem muitas pessoas que têm medo de coisas naturais. Mas os seus inimigos vão usar coisas naturais. Só que o seu poder não é natural contra essas coisas naturais. O poder que está com você é um poder sobrenatural. Vai além da capacidade. Veja, Davi falou, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com suas medalhas, com a sua experiência, com a sua capacidade, com o seu nome. Mas Davi diz para ele, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não usou nada natural. Alguns podem estar dizendo, não pastor, ele usou realmente a funda com a pedra. Sim, mas não foi a funda e a pedra, não foi aquela pedra que derrotou, que derrubou o gigante. Aquela pedra, ela só foi direcionada, mas o que derrubou o gigante foi a consciência de Davi, de que aquele gigante não estava afrontando simplesmente pessoas, mas estava afrontando o Deus que havia feito um pacto e uma aliança com aquela nação. Ei, os inimigos que levantam contra você não estão afrontando somente você, mas estão afrontando aquele que disse que você é mais do que vencedor, aquele que escreveu o seu nome no livro da vida, aquele que te amou, aquele que te acolheu como filho. Então o problema passou a ser dele. E Davi diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele a quem você tem afrontado. Aquele a quem você tem desafiado. Nesse momento eu me levanto contra ti com armas espirituais, com armas eternas, com capacidades que vêm do alto. Isso é um diferencial na vida do crente. Isso é um diferencial na sua vida. Você pode virar qualquer jogo. Você pode virar qualquer situação a seu favor. Se você for contra essa situação, em nome do Senhor dos Exércitos. Talvez a única coisa que você tenha na mão seja uma funda. As pedras. Coisas que ao natural parecem não ser nada. Talvez você não tenha uma espada, um escudo, você não tenha coisas que você possa mostrar
no aspecto natural para intimidar o inimigo. Mas você tem o que é mais poderoso. Você tem o Espírito Santo. O maior poder do universo habita dentro de você. Ele mora dentro de você. E isso é capaz de derrotar qualquer situação, qualquer gigante, qualquer coisa que possa estar te afrontando. E essa é a palavra que eu quero liberar sobre você hoje. Permita despertar o Davi que existe dentro de você. Permita despertar esse guerreiro que existe dentro de você. Você pode estar no meio de muitas pessoas com medo, mas Deus está falando com você agora. Ei, você que está me ouvindo, Deus está te levantando como Davi. Você não vai ter a mesma atitude dos que estão temerosos, dos que estão inseguros. Você vai se levantar contra esse gigante e vai dizer: quem é esse incircunciso? Eu quero abençoar a sua vida com essa autoridade, com esse poder, com essa graça, com essa certeza de que você é vencedor. E ninguém pode tirar essa vitória das suas mãos, se você sabe quem você é em Cristo Jesus.